O ano era 1816 e um grupo de amigos resolve passar o verão na beira de um lago na Suíça, fugindo de uns intempéries provocados por uma erupção vulcânica, né? Aí esses amigos estão lá. Dentre esses amigos a gente tem um autor bem famoso, que eu já fiz uma resenha aqui, que é Lord Byron, e justamente ele desafia os outros amigos a escrever uma história sobre fantasmas. Porque o tempo por lá também não estava essas coisas e eles ficavam muito tempo dentro de casa. Então resolveram, vamos usar nossa criatividade, vamos escrever, né? Quais as chances que dentro desse grupo a gente tem de uma jovem, aos 19 anos, escrever um dos maiores clássicos da literatura mundial e considerado uma das primeiras histórias de ficção gótica da história? Pois é, aconteceu. E dentro desse grupo estava Mary Shelley, que escreveu o clássico, então agora é clássico, né? Frankenstein. Minha gente, esse livro é muito interessante. É um tipo de terror, assim, psicológico e, acreditem, tem pouco a ver com o que a gente vê muitas vezes nos filmes, a representação do Frankenstein. Vocês podem ter certeza que se vocês lerem esse livro, vocês vão se surpreender. E eu vou contar um pouquinho dele para vocês hoje. Vamos lá? Antes de falar do livro, eu quero fazer aquele pedido clássico que todo mundo na internet faz. Se você gostar do vídeo, se você gostar do que você está vendo aqui da minha produção, deixa um like, deixa um comentário, comece a me seguir nas redes sociais, que isso vai me ajudar bastante, tá bem? Bom, mas então vamos ao livro, finalmente. De um modo geral, as pessoas acreditam e pensam que conhecem o Frankenstein, tem aquela imagem, né? Aquele monstro verde, que de certa forma chega a ser até um pouco dócil e doce, né? Mas não é isso não, minha gente, que tem aqui no livro. Inclusive, essa edição da Excelsior, que é uma edição muito bonita, tem gravuras aqui e tudo mais, né? As letras são muito confortáveis de ler, o papel também. Essa edição tem uma introdução da própria Mary Shelley, assim. Então, ela conta pra gente aqui, né, na introdução, em qual foi a circunstância, ela conta tudo isso, como é que ela foi escrever a obra. E ela mesma se surpreende como ela, tão jovem, teve ideias tão macabras, assim, para poder contar, né, escrever essa história. Então vamos à história, né, que de um modo geral todo mundo conhece, todo mundo sabe, né, que Frankenstein não é a criatura, é o criador. A gente está falando de uma história que todo mundo de uma certa forma conhece, está no imaginário de todo mundo. Tem desenho, tem o Frankenstein mesmo, já é um personagem, a criatura, né, é uma personagem que faz parte de família Addams, de desenhos de terror, de filmes, e de uma certa forma ele é sempre meio dócil, né, e meio bonzinho. O que aqui não acontece, né? Não é bem esse caminho que a história pega. Mas vamos falar do livro. Victor Frankenstein, então, é um jovem que estuda medicina e que ele é muito afeito a buscar o conhecimento, e ele gosta muito de alquimistas e tudo mais. E esse estudo dele, nessa busca pelo conhecimento, leva ele ao desafio de tentar entender e buscar a fonte da vida. Brincar um pouquinho de Deus, né? E aí, nessas, ele se dedica profundamente a esse estudo, ele vai para Genebra e ele começa a estudar muito sobre isso, até que, finalmente, ele consegue, né? Depois de estudar meses, ele fica confinado e meio que ele vira uma obsessão na vida dele, né? Ele fica quase doente, assim, fisicamente ele é descrito, meio assim, devastado, né? Fatigado de tanto que ele pesquisou. E aí ele pega partes de pessoas mortas para fazer um ser, né? Criar uma criatura a partir do zero, a partir do nada. Aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente vê esses filmes e desenhos, sempre tem aquela coisa do raio que desperta um monstro e tudo mais. Gente, a Mary Shelley não escreveu nada disso. Não tem nada disso aqui. Na verdade, isso é uma coisa que fica um mistério, né? Ela não diz pra gente como é que ele chegou nesse lugar, né? Nessa fonte para conseguir fazer com que a criatura se levantasse. E essa história, ela é contada pra gente por um cara, né, por um capitão, que é chamado Robert Walton, que encontra o Victor em uma determinada circunstância, que eu não vou contar tudo para vocês, porque senão perde pouca graça, e ele está escrevendo para a irmã dele a história do Victor, né, tá contando tudo isso que eu já contei para vocês aqui, relacionado com a história dele, né, do Victor, dele tá indo estudar e tudo mais. O que vai acontecer? Quando ele cria, né, quando ele dá vida a essa criatura, ele se assusta. No primeiro momento em que ele vê a criatura viva, ele toma um susto. E aí, a partir desse momento, ele fica doente por causa do que ele criou. Ele foge, né? Ele sai para longe, ele fica longe e a criatura some,
né? E aí o Victor passa a ter uma vida sempre preocupado com aquilo, né? Sempre pensando o que será que aconteceu, e até que um certo dia ele vê meio que essa criatura de longe. Mas ele tá muito, assim, ele está se sentindo culpado pelo que ele criou. Passa-se um tempo e acontece uma morte de uma pessoa e o Victor, né, que estava longe da família estudando medicina, retorna. E ao chegar lá, ele tem certeza que essa pessoa que morreu foi vítima do monstro, né, que ele criou. Porque aí é que tá, o Frankenstein, a criatura, né, ela é descrita sempre como uma coisa monstruosa, muito grande, muito alta, com um olhar muito duro, muito cruel, né? Uma coisa que a gente nem consegue imaginar, na verdade, de tão horrível que é essa criatura. E ele nunca lhe descreve assim como a gente imagina, porque a gente vê nos filmes. Não, é uma descrição que é sempre uma coisa muito assustadora, muito apavorante, né? Ele mesmo fica apavorado com o que ele criou. Então ele tem certeza que essa criatura foi responsável por essa morte, né, dessa pessoa. E aí ele começa a se sentir profundamente culpado em relação a isso, né? Como é que isso aconteceu? E ele tem certeza, as pessoas acreditam que é outra pessoa, né? Foi um outro agente do crime. E ele, no íntimo dele, tem certeza que foi essa criatura. Agora deixa eu contar um outro detalhe para vocês. Só deixa eu mencionar uma coisa, fazer um parênteses que eu esqueci, de falar da tradução. E a tradução dessa obra, né, da Excelsior, da edição da editora Excelsior, é da Rafaela Caetano, né? Vocês sabem que eu tenho aqui, quem está me acompanhando, quem está vendo os vídeos, eu quero, a partir de agora, sempre falar dos tradutores, porque é graças a ele que a gente consegue ler obras tão incríveis também, além, obviamente, do trabalho das editoras, né? Mas então, voltando para a história. Então, o Victor fica muito assustado, né, e muito culpado, porque ele tem certeza que foi essa criatura que assassinou essa pessoa. Né? E ele já está reunido com a família, está com medo em relação ao que a família pensa, a família está achando ele estranho, os amigos estão achando ele estranho, mas ele não abre para ninguém o que está acontecendo, ele não conta para ninguém que ele criou, né, esse ser. Um dia, então, ele está, para tentar tirar um pouco dessa culpa do coração, ele está passeando pelo Monte Blanc, por uma montanha, e lá ele dá de cara com a criatura, tá? E aí, a Mary Shelley, ela tem um texto muito interessante, o jeito que ela fala, né? É muito rico a forma como ela fala, é muito erudito, né? O jeito como ela se expressa. Só que o Frankenstein, no caso, a criatura, não o criador, né? É muito eloquente na hora que ele aborda o seu criador, né? Então ele tem um vocabulário, tem uma forma de se expressar, um jeito de falar que é assim, tu fica pensando, meu Deus, como é que essa criatura aprendeu a falar desse jeito? E aí ele explica. Porque aí ele aborda justamente o Victor para dizer, olha, tu me abandonou. Realmente, ele assume que matou essa pessoa e ele diz, olha, eu me senti abandonado por ti. Eu me senti... Aí ele explica que tudo que ele está fazendo é porque o Victor abandonou ele. É como se um pai abandonasse um filho, a Deus dará, e aí ele tem que se virar, né? Tem que aprender, e ele não aceita isso, né? Tanto que o monstro, né, a criatura, fala, desde que sai do laboratório, então, todo esse tempo, o que aconteceu com ele, né? Que ele ficou tentando se encaixar no mundo. E uma das partes mais bonitas do livro, eu acho, é quando ele começa a descrever o contato dele com a natureza, quando ele abre o olho, quando ele sente as folhas, quando ele vê o sol, né? E aí tem um pouco dessa doçura, né? Que os personagens, de um modo geral, a gente vê em desenho, em série e tudo mais. Ele tem essa doçura para falar sobre isso. E ele tenta explicar que ele buscou contato com outras pessoas. Ele salva uma pessoa em uma determinada circunstância e todo mundo fica apavorado, fica com medo dele. Então ele percebe que ele não consegue se encaixar ali. Mas ele só vai se dar conta da crueldade que as pessoas têm com ele quando ele se enxerga num rio, na água, assim. Aí ele vê como ele é feio, terrível e horroroso, né? E ele, partindo disso e vendo que as pessoas não vão aceitar ele por causa disso, ele se isola numa casa, mas se mantém de longe o contato, analisando e vendo uma família. Que é onde, a partir desse contato com essa família mesmo, que de longe, que ele começa a aprender a falar, a ler, a entender, e que ele tem o sentido de que ali, de certa forma, aquela família é uma família como se fosse a família dele. Ele fica observando de longe, ele fica escondido, e ele ajuda essa família de longe, né?
Então, de certa forma, é tudo que ele quer uma família, é tudo que ele quer ser amado, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, de uma certa forma, a gente também foi jogado no mundo, né, pelo nosso criador, ou pela criação, por quem quer que seja, a inteligência, chame o que você quiser, né? E as nossas monstruosidades, né, muitas vezes elas partem desse abandono, né? Quantas crianças que são abandonadas ou que sofrem violência, né? Será que de certa forma todos nós não seríamos um pouco, né, aos olhos dos outros, monstros, né? Se a gente não tivesse educação, se a gente não tivesse carinho, se a gente não tiver acesso a um monte de coisa, né? Isso foi uma das minhas viagens durante o livro. Eu sei que nessa conversa entre a criatura, né, e o Frankenstein, fica muito claro que ele está explicando por que ele fez isso. Só que ele diz assim, olha, tudo bem, eu sei que as pessoas não vão me aceitar, ninguém vai me aceitar, porque eu sou essa coisa, né? Mas eu quero então te pedir um favor. Eu quero que tu faças para mim uma outra pessoa, uma outra criatura para ficar comigo, uma versão minha feminina. Ele quer amor. Aí nessa hora tu fica pensando assim, coitado, né? E até o Victor, de certa forma, fica comovido. E depois de passar um momento de raiva, ele, escutando a história, ele aceita fazer essa parceira para a criatura. E a criatura sai dali feliz. Ele faz uma promessa, não, eu vou fazer para ti. Só que aí, com o passar do tempo, o Victor é um personagem muito ambíguo. Ora tu fica assim impressionada com a inteligência dele, ora tu fica dizendo assim, meu Deus do céu, mas por que ele não conta para as pessoas? Por que ele não assume que ele errou? Por que ele não fala que ele criou fez uma criatura? Por que ele não fala? Ele fica muito nesse lugar de, ó, coitado de mim, ó, meu Deus, ó, ele é meio plástico, tá? Pra dizer de um jeito comum, assim. E aí ele aceita. Só que passa um tempo e o que eles dizem? Não, eu acho melhor eu não fazer. Porque eles vão procriar, vão gerar outros monstros, vão matar outras pessoas, vão fazer... Ele tá me falando que ele é bom, mas de repente ele é ruim. E aí, minha gente, o desfecho da história é um desfecho bem triste, assim, né? E me fez pensar muitas coisas, mas sobretudo, é um livro que faz com que a gente pense essa relação que a gente tem com o conhecimento, a busca desenfreada pelo conhecimento, os limites éticos que a gente tem que ter. Porque o Victor, ele fica obcecado por fazer aquilo. Depois que ele faz, depois que dá certo, ele não sabe o que fazer com o que ele fez, porque ele não assume aquilo que ele fez, né? Ele não tem orgulho do que ele fez. E, em contrapartida, essa criatura tão horrorosa, tão monstruosa, que não era tão monstruosa assim, mas se torna no processo, porque é abandonada, ela tem momentos em que tu fica enternecido com ela, que tu fica pensando, coitado, tudo que ele quer é ser amado, tudo que ele quer é ter uma família, tudo que ele quer é ter um lugar no mundo, né? E aí dá pra gente pensar que nós todos, de uma certa forma, a gente é um pouco assim, né? A gente tem essa carência e, ao mesmo tempo, a gente também julga os outros pela aparência. A gente julga as pessoas pelo modo como elas são, né? Pela sua feiura ou pela sua beleza, né? Então a gente também tem essa coisa de olhar para os indivíduos e julgar pelas aparências. E às vezes a gente não dá nem chance para as pessoas, para elas se mostrarem como elas verdadeiramente são, né? E se torna a história Frankenstein no decorrer do livro uma história meio que de vingança, né? Eu entendo que seja meio que uma vingança por um amor paterno que não vem, um amor desse criador ou desse pai que abandona o filho à própria sorte, assim. Então, é um livro que vale muito a pena ler, porque os clássicos sempre valem a pena ler, tá? E não é só pela história, assim, quem gosta de terror vai gostar, mas quem não gosta de terror, porque ele não é aquela coisa, assim, de sanguinolenta, nada disso. Ele é muito mais, eu acho, que uma história de conteúdo psicológico do que qualquer outra coisa. Tem terror, tem terror. E a genialidade da Shelley, tão jovem, escrever uma obra em que tu fica pensando assim, alguém vai criar um ser a partir de partes dos outros, né? E todo esse desenrolar dessa história, da forma como ele escreve, é muito genial para alguém tão jovem escrever, para uma menina, né? Escrever. E pra gente, hoje ainda tá no imaginário da gente, né? Essa concepção. A criatura passou a ser conhecida por todo mundo como Frankenstein porque as pessoas começaram a identificar justamente isso. Essa relação do criador com a criatura como uma relação de pai e filho, né? Então o Victor se chama Victor Frankenstein, o filho passou a se chamar Frankenstein, tá?
Mas é muito interessante. Eu, se fosse vocês, não perdi a oportunidade de ler. Essa é uma edição belíssima, como eu gosto de dizer. A narração é muito bem amarrada. Embora em alguns momentos aqui a Mary Shelley, ela deu uma, assim, tem algum furo de roteiro, digamos assim. Por exemplo, quando o Victor vê a criatura em Genebra, e ele some, assim, a criatura some, né? Passa-se algum tempo, assim, para não tanto tempo para que ele chegue, né, de volta lá para casa do pai dele, dos parentes dele, e a criatura já está lá, né? Então, tem um momento até que eles falam que a criatura corre, né, velozmente, tem uma velocidade sobre-humana, tem muita força e tudo mais. Mas mesmo assim, tu fica pensando, mas como, né? Tava lá e já tá aqui, né? Mas tirando esses pequenos detalhes, que é uma história que não precisa necessariamente ter lógica, né? Ficção, né? Que às vezes dá uma resbalada ali. Mas, tirando esses pequeninos detalhes, é uma obra que é muito legal de ler. O pessoal que gosta da coisa gótica, que gosta da coisa dark, que gosta de uma coisa assim... de terror, mas não terror óbvio, tem que ler Frankenstein, tá? Essa é a minha dica para vocês. Leiam, se assustem, não muito, mas eu acho que a gente tem que se assustar mais com alguns seres humanos que andam por ali. Essa criatura aqui, o Frankenstein e o Victor Frankenstein, não são tão assustadores assim, são muito mais pra gente refletir do que qualquer outra coisa, tá ok? Fica a minha dica para vocês. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.